Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez vamos falar um pouco sobre os vilões de One Piece e mais especificamente eu quero fazer uma pequena comparação aqui sobre construção de vilão entre Teach e Imo-sama, né? Porque Imo surgiu agora como a grande força a ser batida, né? Para ser o grande vilão do governo mundial. E eu não tenho mais certeza se o Teach vai representar, por exemplo, o grande vilão da pirataria pro Luffy. Como as coisas estão se seguindo, conexões do Teach com o Shebeck, eu acho que é capaz disso acabar sendo deixado de lado. Mas, querendo ou não, houve uma construção ao longo do tempo, desde o pré-time skip, pro Teach em ascensão como vilão, e eu acho uma construção muito boa. E pro Imo tá tendo, mas eu não acho que é muito boa não, comparado ao Teach, principalmente. Porque vamos lá, agora meus critérios de avaliação para gosto de vilão. Eu gosto quando o vilão tem uma motivação forte, bem definida, uma personalidade que casa com esse objetivo dele e que ele tenha, ao longo do tempo do seu desenvolvimento, pontos em que você consegue sentir que ele é uma ameaça, sentir em que ele está realmente certo e convicto que ele não vai desistir daquilo, tá ligado? E que ele está disposto a alcançar aquilo com os meios necessários. E também hype. Tem outras questões como mistério e tal, que também é um pouco interessante e cativa a atenção de alguma forma, mas não necessariamente para mim é o que mais importa. Acho que esses aqui acaba sendo mais porque ele faz você se sentir imerso na situação em que o vilão vai estar, na sensação de perigo que ele vai passar, no clima de tensão que ele vai conduzir na cena se ele tiver esses elementos bem estabelecidos. Eu não sou expert, então eu estou dando só a minha opinião baseada em sensação. Mas, por exemplo, o Teach, quando surgiu, ele surgiu como uma figura, quem será? Quem é? Interessante, curioso, o que se trata, o que pode proporcionar. Isso já fisga inicialmente, que aí já começou com o mistério. Mas aí ao longo do tempo, o resto não se torna mais aquele mistério que você fica ansioso querendo descobrir mais. Mas apenas que você fica interessado em saber como vai ser conduzido até a sua revelação. Não necessariamente você quer saber rapidamente o que é, as motivações, nem nada do tipo, porque as coisas vão gradualmente sendo reveladas de maneira explícita e sutil sobre a aparição e as ações do personagem. Aí foi lá, com o Teach em Jaya, apareceu e tal, a gente viu que ele é um cara alegre, descontraído, que tem sonhos, ambição, isso tudo fica extremamente claro. E é desconhecido, tinha um potencial lá, um grupo, era confiante. E aí a gente começa a ver, a andar os planos dele quando ele vai atrás do Luffy. Aí a gente fica, opa, interessante aqui. Alguém indo atrás da recompensa do Luffy, que não é da marinha, é um negócio diferente. O que é que isso aqui pode gerar? Beleza, aí vai, surge. Depois dá um avanço. Vamos jogar lá para o Ace. Ele encontra o Ace e a gente começa a ver o Ace falando sobre o Barba Negra. A gente vai ficar, opa, conexões aqui com figuras importantes, traições, personagem que largou. Vamos botar aqui que ele considerava o pessoal do Barba Negra, o Teach considerava o pessoal do Barba Branca a família dele de fato, tá ligado? Porém, isso não impedia as ambições dele. A gente já viu diversas vezes, tanto em obras ficcionais como na vida real, né? Muita gente matando um familiar em troca de ganância. E o Teach seria mais um desses casos. E aí a gente fica, opa, qual é a ambição desse cara? O que é que ele tá indo atrás? Para poder ele tá fazendo as coisas dessa forma. Apunhalando companheiros, fazendo artimanhas por trás das pessoas de confiança e desempenhando uma jornada com um plano específico. Qual é exatamente o plano? A gente quer ver essa condição, a gente fica querendo saber mais. Quero ver mais do que esse cara tá fazendo para entender melhor os planos dele, para ver em que isso vai resultar. E aí a gente vai vendo de pouquinho. Aí foi lá, ele derrotou o Ace, apresentou os poderes dele. A gente vai ficar, poderes roubados, fortes, tá? Para o cara ser
muito forte, brabo, causar muito perigo, ser ameaçador. Derrotou o Ace, que era muito forte, consegue anular poderes, cara, isso muito roubado, não sei o que. E aí vai crescendo, foi construindo um mistério, foi construindo uma personalidade ambiciosa, um cara determinado a cumprir essa ambição e um cara com poderes fortes, que consegue te fazer pensar que aquilo ali vai ser complicado de lidar. E aí com o tempo foi indo, a gente foi vendo cada vez mais nuances da personalidade dele e entendendo que ele não se baseia apenas na força. O poder dele foi escolhido categoricamente para ajudar isso. Ele conseguiria, a partir desses poderes roubados, bolar estratégias, tá ligado? Para lidar com pessoas que seriam mais fortes que ele. E junto com a tripulação também. E aí a gente vai vendo isso. Vai para Impel Down, se passa para um Chichibukai, o cara se finge de aliado novamente. Usa uma fraqueza e um privilégio para poder se beneficiar. E isso vai sendo conduzido de pouquinho. Até a gente vê que quando chega em Marineford, ele vai e rouba outra fruta. E aí já é mais um motivo de hype, com alguns segredos que ele consegue revelar pra gente sobre ter duas frutas, sobre ele não se importar com honra, porque o importante é o fim, não o meio do objetivo dele. E aí a gente vê toda essa condução. E aí, chega um certo momento lá, chegou como Yonkou, mas a ambição dele não acabou. Ele ainda tem mais coisa. E a gente ainda não tem exatamente certeza de exatamente qual é o objetivo central e real, final do Teach. Aí agora a gente tá vendo coisas que eu não acho que estava originalmente. Como, por exemplo, agora tem que esperar para ter certeza. Apesar de, na minha opinião, ter 85% confirmado de que é a reconstrução dos passos do pai, seja em memória da honra, dos objetivos, de legado da família dos Dave, não sei o que, qualquer coisa do tipo. Mas é o que dá a entender pelo flashback que a gente tá vendo com o Rocks de Shebeck. Pronto, aí a gente foi pra Insama, a gente viu essa construção. E o que é que eu acho que falha em Insama? Tirando mistério e curiosidade, em absolutamente tudo falha. Porque ele é um personagem que a gente não tem a mínima noção de objetivo. A gente sabe, ele quer se manter no poder, manter o status quo do governo mundial, ok, mas por quê? O que foi que levou primeiramente a isso, tá ligado? A ele se tornar o rei do mundo, a ele estar nessa posição, porque ele quer se manter no poder. É só ganância? Tem algo mais? Porque muitas coisas que vão sendo citadas parece ser mais do que só ganância, ou desejo de poder. Parece ser mais do que isso. Então o que é que falta? A gente não sabe. E, além disso, a gente vê essa imposição, essa arrogância de governante que não se importa com os outros que estão abaixo, que acha que está acima de tudo e tal. Às vezes parece contradizer ao mesmo tempo. Porque muitas vezes a personalidade vai em desacordo com a própria personalidade. Exatamente, parece confuso, mas é exatamente isso que eu quero falar. Não parece estar bem definida a motivação e a personalidade de Insama, justamente por causa disso que eu acho que não está sendo tão legal a construção. Falha também na representação de poder, quer dizer, não tanto assim, mas falha, por quê? Vamos aos poucos. Apareceu, foi um mistério, foi intrigante, apareceu com uma figura imponente de topo do mundo, mesmo sem ter rosto, apenas como sombra. E aí isso gera curiosidade, gera expectativa. E aí a gente vai vendo que é um personagem despreocupado, que acha que pode tudo, que tem controle do mundo e de todos que estão abaixo dele, e que as coisas não necessariamente precisam da sua atenção. Mas aí, de repente, e outra coisa, era um segredo, ninguém sabia. Então isso leva a gente a crer o quê? Tem motivo para se esconder, tem motivo para governar das sombras, porque se fosse meramente poder, poderia estar exposto, tá ligado? Ser apresentado ao público e você exercer de maneira ativa o seu poder como rei do mundo, mas não é o caso. Então tem motivo para se esconder, e isso vai além do próprio ego, apesar de ser um personagem egocêntrico. Então tem coisas que precisam ser esclarecidas em relação a isso, que vai de acordo com a personalidade e os objetivos, resolvendo os dois juntos. E aí a gente vai para Insama, de repente, por motivo nenhum, se revelando para o Rei Cobra, que a gente não sabe o porquê se revelou.
Porque ele chega, explica tudo que o Rei Cobra queria saber e, como se não importasse, faz, tá, agora mata. Beleza. Até então você pode dizer, beleza, ok. É estranho se revelar dessa forma, sem motivo nenhum. Contar algo pra alguém e matar. Era melhor simplesmente ou mandar embora ou matar de vez. Não precisava nem correr o risco de revelar nem nada. Mas aí entra novamente. A gente tem que entender ainda mais a personalidade, porque não está claro. Porque novamente, aí depois entra o Sabo. O Sabo vai lá e pá, não sei o que, ok. Tenta matar o Sabo, porque descobriu a existência. Mas descobriu a existência por quê? Porque já tinha revelado a própria existência sem motivo. E aí a gente fica, pô, eles estão realmente preocupados em se revelar para o mundo ou não? Porque tá aparecendo que não tem uma definição clara sobre isso. E aí vai, ok, tenta matar o Sabo. Pô, demonstração de poder, a gente fica, pô, tem umas habilidades interessantes aí e tem um poder em mãos misterioso. Vamos ver no que se trata. Aí avança no tempo. Aí a gente chega em Elbaf. Aí toda a treta lá dos Cavaleiros Sagrados. E aparece de repente revoltado, cobrando que acelerassem o processo para dominar Elbaf. E aí a gente, eu pelo menos, fico pensando, pô, até então não passou nenhum dia de que eles chegaram em Elbaf e isso tudo aconteceu. Então ele tá com uma pressa de um dia. Aí a gente já fica, ok, tá com uma pressa muito grande. Mandou os Cavaleiros Sagrados pra lá. Mas aí aconteceu alguma coisa e chamou Shanrock, que era a principal força. Então vamos supor aqui, né, que ele era o mais forte. Chamou Shanrock de volta para ajudar em uma emergência na Terra Sagrada. Ok, aparentemente querem resolver Elbaf, mas a emergência na Terra Sagrada é mais importante. Por isso chamou a principal força de volta. Aí de repente Yin aparece e faz, vocês estão demorando muito. A gente precisa que resolva isso logo. Porque a gente tá com um problema aqui. Mas aí a gente já viu o quê? Não conseguem teleportar as pessoas que não têm a marca do poder. Do abismo. E aí iria ter que ir de navio. Ou seja, é uma pressa que aparentemente para mim não faz sentido. Porque não teria como... Mesmo que já tivesse resolvido em Elbaf, os Cavaleiros Sagrados já tivessem subjugado todo mundo, não teria como transportar para ajudar lá. Na Terra Sagrada. Então, tipo, essas prioridades... Porque, por exemplo, se a prioridade era a Terra Sagrada, poderia ter tentado resolver o problema lá e depois vir para Elbaf. Se para resolver o problema lá na Terra Sagrada rapidamente precisava de Elbaf, seria mais lógico você botar uma força que conseguiria resolver as coisas em Elbaf rápido para acelerar o transporte de navio, tá ligado? E essas coisas não acontecem. Simplesmente vem em volta, vem uma entidade, tenta resolver por conta própria, com pressa e agonia ao mesmo tempo em que é arrogante e diminui os adversários. E aí ele é uma figura que já foi mostrada ser calmo, despreocupado, extremamente confiante de si próprio e nas próprias capacidades. E aí chega agora em Elbaf e está se mostrando extremamente impaciente, frustrado, e eu não vou nem considerar a parte lá de Joy Boy em Egghead, porque pra mim não vai mudar muita coisa. Mas ainda assim, tá mostrando situações em que você representa alguém que é falsamente confiante. Então a gente tá vendo a construção de que é um cara que tenta se autoafirmar constantemente. Ou não. Ou ele realmente é confiante e apenas a situação que ele ficou desconfortável por não ter lidado da forma que queria inicialmente. E isso lhe deixou impaciente. Porque parece, não vou dizer que são duas pessoas, mas parece que não está definido ainda o que ele vai ser. Que tipo de vilão o Oda está querendo que Yin seja. Então ele tá ao longo de cada arco experimentando coisas. Tipo, é esquisito, tá ligado? É uma condução esquisita. E Yin tá indo pro mesmo caminho, na minha opinião. Então o Teach é muito pica. E essa questão do flashback, ter conectado ele com o Shebeck, me dá medo, porque eu não sei quais desvios podem ocorrer ao longo do tempo e ele pode acabar sendo prejudicado. Eu espero que não, sinceramente. Espero que seja só desesperança que seja convertida e eu esteja errado. Mas é isso. Só queria fazer essa comparação.
falar um pouco das minhas frustrações quanto a IN, porque começou bem, mas eu acho que hoje em dia já está manjado, já está fraco, já está esquisito. Essa repetição de IN ficar caindo o tempo inteiro para resolver problema dos outros, que ele não precisa resolver problema dos outros. Pra mim não faz sentido, tá ligado? Ele ter ido pra Elbaf, ele ter ido pra God Valley, pra mim não faz sentido. Não acho que teve construção nem de personalidade, nem de motivação, nem de importância de situação o bastante pra justificar essas coisas. Pra alguém que deveria estar escondido do mundo. Então parece ter muita incongruência que pra mim me insatisfaz. Então o vídeo ficou extremamente longo. O Pedro vai se fuder pra editar essa porra um dia. Mas é isso. Comentem aí o que vocês estão achando. Não sei quando esse vídeo vai sair. Talvez o Oda já tenha resolvido esses problemas. O que eu duvido muito. Mas é isso. Até a próxima. Valeu.